Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Enganado hoje, Pampa Debates. Que traz de volta ao programa o meu amigo Cláudio Bia. Saudades de ti, Cláudio. Pois é, também estou com saudade de ti. Tu sabe quanto eu gosto de ti e não tem dado, né, Paulo Sérgio? Estou correndo muito, estou com as empresas e outras pretensões. Sim, aí. Andando, percorrendo, peregrinando por esse Rio Grande do Sul. O estado inteiro aí, então... Mas sabe que outro dia o Antônio Sartori me ligou e disse: Paulo Sérgio, tu sabe o que é saudade? Eu digo, olha, que tem várias, algumas línguas, alguns idiomas não tem uma tradução para saudade. Ele disse: saudade é sentir falta. E eu sinto falta de ti. Você acontece a mesma coisa do tipo. Eu também. E tem aquele poema que diz: quem tentar definir saudade não consegue. Saudade é saudade mesmo. Mas tem aquela outra do teu tempo, né? Qual saudade, delas? palavra triste, quando se perde em um grande amor. Esse eu acho que é do teu. Vida. Essa é do teu tempo. Não foi meu. É Nelson Gonçalves. É verdade. Mano, Tiede. Prazer, bem, Paulo. Sempre prazer estar contigo aqui, né? Um debate construtivo aí. E é uma honra para mim estar aqui nessa mesa às aqui. Vezes pesado, né? Mas vim aqui de segurança do ônibus para te não botar em nenhuma pegadinha. Esse é o meu mimoso, não tem problema. E ao teu lado aí está o nosso presidente da maior entidade cooperativa de crédito do Brasil, né? Segundo todo o ranking que eu vejo aí, né? Que é o nosso Sávio da Rosa Terra. Prazer tê-lo aqui, Sávio. O prazer é todo meu, só uma pequena correção. Eu sou presidente do Cicobi Porto Alegre, Sim. Não de todo o sistema. Mas como claro. nós estamos em Porto Alegre, o nosso presidente aqui é tudo. É de Porto Alegre para o mundo, né? O bairrismo impera aqui, Senão o né? nosso presidente vai me ligar aqui e vai me puxar a orelha. Não vai puxar porque ele sabe qual é a intenção. Tudo bem. Muito bem, muito Onde é bem. que está a sede do Cicobi aqui? Aqui está na Ipiranga, esquina com a Borges de Medeiros, no trem de City Center. No centro ali? Isso. Aham. Na Ipiranga. Esquina com a Borges de Medeiros. Com a Borges de Medeiros. É a loja 12 ali no trend. Ipiranga com a Borges, sim. Poxa, tu escolheu um lugar bom ali, rapaz. Maravilhoso. Tu fosse atrás do Sicredi ali? Hein? Somos vizinhos ali. Quem foi o primeiro para ali? Eu acho que foi a central do Sicredi que foi primeiro ali. Foi para ali. Somos primos, como costumo Tu dizer. está no prédio da esquina ou tu está lá no prédio? Porque o Sicredi está no prédio de trás. Sim, eu estou na porta de acesso para Borges ali. Para Borges. Isso, no Terra, loja 12. E já a Unicred também está ali no centro. Sim, está ali sim. atrás do Shopping Praia de Belas. Todos vizinhos. Todos vizinhos ali, todas as cooperativas de crédito estão por ali. Onde está o dinheiro, né? Tu usas muito cooperativa de crédito, não? Uso, sou cliente do Sicredi lá em Santo Antônio, uma excelente organização. O sistema é perfeito. É perfeito, um banco de primeira linha. Sou um cliente já muito bem atendido pelo sistema. Se nós tivéssemos uma administração pública com o modelo cooperativo, por certo, nós veríamos uma outra gestão pública. Pode ter certeza disso. Também acho. Uma percepção minha. Claro, dúvida. muito embora tenha cooperativas aí que foram incompetentes, foram à falência. Tivemos uma grande aqui, era a maior do estado, sofreu 2 processos, né, de degradação e sucumbência, que foi fantástico, que foi a Cotrijuí, né, lamentavelmente. Mas é um sistema muito interessante, né, Paulo Sérgio? Ele foi criado aqui no Brasil, foi criado aqui no Rio Grande, né? E, claro, como em todos os lugares, tem algumas que não deram certo, mas a grande maioria deu certo. Nós temos a cooperativa do nosso amigo Neymânica, que é um exemplo Cotrijal, um exemplo de pujança. Sarandia, outro grande cooperativa. E assim por diante. E claro que aí no meio do caminho sempre aparece uma outra que não consegue ter uma administração. Sim, qualquer setor da vida tem isso. Não, mas é um sistema, tu tem razão. Eu acho que se nós tivéssemos,
pudéssemos trazer esse modelo para o governo, seria uma beleza. Nós íamos ter um estado, um município, um país maravilhoso. Mas tem candidato aí ao governo do estado que já está pensando em modelo semelhante, criando diretorias, gerentes em vez de secretarias, que é uma belíssima ideia, né? E definir bem os escalões de governo. Exatamente. Acho que isso é fundamental. Meu caro Procurador-Geral de Justiça, de Carazinho para o mundo, Fabiano Dallazem. Paulo Sérgio, boa tarde aí a todos os amigos. É mais uma vez uma satisfação, a oportunidade. Faz tempo que nós estamos tentando acertar a agenda e surge um imprevisto aqui ou acolá, mas hoje foi possível. Uma grande oportunidade de estar aqui nessa mesa tão qualificada aí debatendo assuntos dos mais variados. Aliás, aqui é um palco bom de procuradores gerais, né? Que está o Eduardo de Lima Veiga, o Roberto Bandeira Pereira, Paulo Olímpio Gomes de Souza, o Marcelo seguindo, Marcelo também, Dornelles, e o nosso titular de hoje, o nosso procurador-geral do Ministério Público do Rio Grande do Sul, que muito nos orgulha, por sinal. É um espaço muito qualificado. É um dos melhores espaços hoje da mídia para um debate frente a frente, construtivo. São poucos, né? É assim que hoje sobraram. E aqui é um espaço, a gente comenta isso, e já te disse isso várias vezes, muito qualificado. Então, sempre que nós temos a oportunidade, pessoalmente, ou qualquer um dos colegas do Ministério Público, é uma grande satisfação. A tua audiência é muito qualificada. Lá em Carazinho, é verdade. Nos ouvem muito, né? Eu, às vezes, vou lá visitar meus pais. Teus pais estão nos assistindo lá, né? Eu vou lá visitar meus pais e eu vi no programa lá, aquele final da tarde, da Pampa lá, te vi lá, assisti. Então, é bom essa audiência pelo interior do estado aí, muito qualificada. Nós estamos falando em exemplos de sucesso, né? Muitas vezes os nossos governantes, eles não conseguem corrigir o que está errado, praticamente. Nós estamos vivendo um país onde tudo está errado, ou quase tudo está errado. Onde está certo, que ninguém tem a mão. O caso do Sistema S, falamos do cooperativo, mas o Sistema S é um exemplo, né, de eficiência, de contribuição para a sociedade, e isso eu costumo dizer que deveria ser intocável. Isso aí deveria estar, vamos dizer assim, no espinha dorsal também de qualquer existência, numa ligação, um elo de ligação entre trabalhador e empresário. É perfeito o Sistema S. Nós temos aqui e não estou te jogando confete, José Paulo da Rosa, nosso diretor regional do SENAC do Rio Grande do Sul. Prazer tê-lo aqui. Um prazer, e fico feliz que é a primeira vez que eu venho aqui e tu não erra o meu nome. Né? Ele sempre me chama de João Paulo da Rosa. Primeira vez ele... Faz muito tempo que não te chama de João. Faz muito tempo. Desde a última vez que Desde a última vez. Não. Ele está... É que a memória dele é só retrô. Ele não a memória presente. Agora tem uma outra. Eu também estava com saudade de ti, porque ele me ligava todos os dias. Sabia? Todos os dias, já que é para entregar, todos os dias eu recebia a ligação do José Paulo da Rosa. Alô, e toque, conversa com um, conversa com outro. Eu estava no preferencial do telefone dele, número 1. Então, por isso que eu sempre recebia. Mas te agradeço, apesar desses erros que cometi contigo lá no passado remoto, tu eras guri ainda. Certo. Obrigado por trazer essa lembrança, tu é muito amigo. Eu te agradeço que tu me faz uma crítica dessa. Mas eu agradeço. Mas pode falar, João Paulo. Tá bom. Fala, João Paulo. Ele me chamava de João Paulo do Senai. João Paulo do Senai. Mas uma vez eu estava entrevistando aqui um candidato na série de entrevistas e ele começou a me chamar de Pedro Ernesto. Pedro Ernesto, eu fui deixando. Eu dar um troco para ele, troquei por uma mulher. Mas aí, fulano, que era uma candidata feminina. E ele, não estou entendendo, não tem problema, eu também não sou Pedro. Mas a melhor dessa de errar o nome foi na época que o Marquinhos Peixoto era líder da bancada do Partido Progressista e estavam recebendo o maestro da OSP, que era Ludwig, não sei o que, isso faz muito tempo. E o Apio era parlamentar também e chegou atrasado na reunião e o Marquinhos sempre foi muito gozador, né? E ele perguntou pro Marquinhos, como é que é o nome do maestro, não sei o que, ele, Zé Luiz.
E era Ludwig, não sei o que era. E aí o Apio encheu a coisa, né? Encheu. Pô, porque o Zé Luiz, o grande maestro, e não sei quem, foi indo, e o alemão começou a ficar vermelho. 5 minutos de explanação, o Apio sempre foi um excelente orador, né? Daqui a pouco o cara disse, só tem um problema, meu nome não é Zé Luiz, é Ludwig. Né? O Apio não sabia onde se esconder, né? O Marquinhos fez sacanagem dentro da Assembleia. Teve o presidente da Assembleia que cometeu 2 grandes equívocos, aí começou a chamar no discurso uma homenagem à própria, a dona Eva Schopper. Schopper, tá bom, velho. Dona Eva Schopper. Pra gente que é beer, não tem problema chamar ela de Eva Schopper, né? Ainda tinha uma... E lá pelas tantas, ele agradece a Adolf Hitler por ela estar entre nós. Se não fosse a Segunda Guerra Mundial, a senhora teria permanecido. Meu Deus. Seus pais não teriam vindo para cá. Aí ela, no discurso, está certo que o senhor tenha dito que Hitler é responsável pela minha vinda para cá com meus pais, que não deixa de ser verdade, né? Mas meu nome não é Eva Schopper. Poxa, e a outra vez foi o Cacadigues. A Cacadigues. Gramado. E ele Cacadigues vai, aí vai a ti. Grande presidente da Assembleia, aliás, que nós tivemos, a gente sabe quem é. Vai, Paulo. De qualquer modo, foi para descontrair, porque há vários casos aí da pessoa. O debate todo. Foi bom que abrimos os bastidores aqui também, né? Esta ferida, mas tá bom. Mas eu acho que é importante referir, o sistema ele foi constituído em 1942 com o Senai, né? Falando em Segunda Guerra, em Adolf Hitler, né? E é muito disso. Durante a Segunda Guerra, boa parte dos produtos aqui que eram importados não era possível importar, e a indústria aqui precisando produzir, e o Estado-nação, né? Com dificuldade de oferecer pessoas com formação, com educação aí para atender as demandas da indústria. Naquela época, os empresários puxaram para si a responsabilidade de constituir um sistema educacional próprio, convenceram o governo e foi, por um decreto governamental, delegado à CNI a constituição de sistema educacional próprio e à CNC, depois em 46, o SENAC. Desde que fomos criados, sempre houve um movimento no sentido de se apropriar desse recurso, porque sempre foi a forma de manutenção desse sistema. É uma contribuição das empresas com um percentual sobre a folha de pagamento. Esse recurso, então, né, que vai junto pela Receita Federal, vem para o sistema e nós somos obrigados a aplicar esses recursos em cursos gratuitos. E, obviamente, sempre houve o interesse por parte do governo de ficar com parte deste recurso, e ainda hoje vivemos sempre lutando contra isso. De qualquer modo, já tem mais de 70 anos de funcionamento desse sistema. E hoje fica difícil, acho, para o país sobreviver e crescer sem uma instituição educacional tão consistente como essa. O Senai na indústria, o Senac no comércio, o Senar na área rural. E o Estado não conseguiu resolver os seus problemas ainda de educação e muito menos de educação profissional. Existem, assim, momentos... Aliás, destruiu o que tinha. Existem... As escolas técnicas, os patronatos, isso acabou com tudo, né? Existem momentos em que o Estado consegue... No Brasil inteiro, em todos os setores. Consegue investir e construir uma escola, mas não consegue manter. Até porque, no que tange a educação profissional, e especialmente agora, com a evolução tecnológica, falavas do Vale do Silício há pouco e tal, a evolução tecnológica está aí, a educação profissional é um desafio muito grande, tu ter uma estrutura física, né, equipamentos, alinhados com as necessidades das empresas, do mundo do trabalho, e especialmente professores competentes, capacitados, também atualizados, para poder preparar os profissionais que as empresas precisam. E o Estado sempre enfrenta essa dificuldade, porque por um momento consegue investir em estrutura, mas não consegue atualizar, ou não consegue atualizar também os seus professores. Então, sob esse aspecto, né, Senac e Senai continuam cumprindo um papel fundamental na formação das pessoas aí para o mundo do trabalho. E aí eu vou te dar só te dando um subsídio aí, porque eu sou vice-presidente da Fiergs, licenciado,
Então, conheço bem o Senai. Está licenciado por tudo. O que eu vou fazer? Coisa de louco. É bom, mas é bom também. O Sindicato da Indústria de Máquinas e Equipamentos Agrícolas. Também estou Da licenciado. Fieres. É muito Então, licenciamento. mas deixa eu só te ajudando, vou dizer o seguinte, então conheço por dentro o sistema e conheço os dois lados, porque nas nossas indústrias, nosso deputado que também às vezes está comigo, ex-deputado também está comigo lá. Paulo Sérgio, quando tu está fazendo uma seleção de funcionários e vem alguém com curso do Senai, ele tem uma preferência gigantesca, entende? A qualificação deles então eu conheço o Senai e o SESI. E o próprio Senac também, né? Sim, o Senac. Excelente trabalho. Sim, mas não o Senac é evidente que eu conheço aí do trabalho de vocês, do Luiz Carlos, que é um grande presidente, mas o Senai que eu conheço por dentro, porque sou vice-presidente licenciado da Fieres. Senai e o SESI. Agora, independente dessa voracidade da coisa pública, né, em tomar os funis para o caixa único, porque tu cria vários projetos, tu sensibiliza a sociedade, é evidente a importância, né, e a vocação da indústria e do comércio hoje para estar gerando uma educação profissionalizante. A entrega hoje, ela é fundamental. E se a gente for pensar assim, num estado que em 20 anos era o melhor em educação pública e hoje é o 18º, que é o 23º em pesquisa e desenvolvimento, 23º em pesquisa e desenvolvimento. Quando a gente tem aí no agro, né, toda uma pujança tecnológica, tem 65% das máquinas agrícolas produzidas no Brasil, isso é tecnologia produzida dentro do Rio Grande do Sul, e ao mesmo tempo tu não está trabalhando em pesquisa e desenvolvimento. O Senac, o SESI e o Senai, eles acabam tendo um papel preponderante. Vou te dizer, uma das poucas unidades Embrap que nós temos hoje no Rio Grande do Sul, que ela pode, inclusive, subsidiar 1/3 da inovação junto com a FINEP, que a FINEP pode subsidiar e pode financiar. O resto é a unidade Senai ali, metal mecânica em São Leopoldo ali, que é uma unidade modelo. Então, para um mundo de inovação, com um mundo que a gente está olhando. Boa tarde, senador. Prazer, né, revê-lo. Já está anunciando no sim, então? Por favor, mas eu gostaria, então, de bater a carteira do nosso âncora aqui, Paulo Sérgio Pinto, e anunciar a presença do senador Lazier Martins aí, que vem engrandecer o debate conosco. Boa tarde, senador. Seja bem-vindo. Hoje Colorado revelado. Já. Hoje não sempre Colorado. Não, para com isso. Não. Senador, prazer estar aqui. Bom, muito obrigado pela apresentação, e aí bem liberal e democrática aqui, porque não precisa ser o apresentador. E perdoe um pouquinho de atraso, eu dei uma chegada lá na posse do presidente da FAMURS, o Antônio Setulin, um velho amigo. Aliás, foi um sábio e entrou um Citolim. Já que temos um sábio, que é o nosso presidente Cicobi. Perfeito. De Porto Alegre. Né? Se mas vinha escutando, é uma odisseia para chegar aqui com esse trânsito, mas vinha escutando o programa na TV do carro. Sim. E, como sempre, bem animado e gostoso de ouvir. Parabéns. Maravilha. É o meu mestre, né? Esse é o meu criador, eu sou a criatura. E eu sempre digo, a criatura se tornou maior que o criador. Tá bom. Agora nós temos Entre Rosas aqui. Eu, ao menos, estou Entre Rosas. Por quê? José Paulo da Rosa e o Sávio da Rosa Terra. Tá florido o programa, então. A rosa tem espinhos, vocês que são rosas. A rosa vem da terra, né? Sim. Rosa tem espinhos? Claro, tem. Rosa tem espinhos? Tem no seu caldo ali, tem. Uma rosa eu não encontrei. O que tem espinho é roseira. Vocês são rosas, não sabem disso. Eu tenho que dizer para vocês. Fabiano da Lazena. Quase que. É ele, a culpa é dele. Ele está com esse caranguejo, como diria o Rigoto, no coraçãozinho dele, né? A culpa é dele. Fabiano da Lazena. De carazinho para o mundo, nosso glorioso Procurador-Geral de Justiça. E muito justa, faz uma bela gestão, e desde a época em que comparecia aos programas que eu apresentava, já percebia, aí está um procurador de justiça futuroso. Se elegeu como promotor, né? Como promotor, ainda sou. Ainda é promotor.
estou procurador-geral, mas sou promotor. Pois não. E jamais os promotores entregarão o cargo de procurador-geral. Não é? É ou não é? Não sei, aí depende, né? O futuro... Eleição. Mas foi o primeiro promotor que se elegeu, né? Não, o primeiro foi o Marcelo Dornelis. Marcelo Dornelis. E agora... O Marcelo Dornelis. Mas parabéns pelas últimas iniciativas aí com a Polícia Civil, espetaculares, desbaratando quadrilhas aí, verdadeiras máfias que vivíamos no Rio Grande do Sul. Então acho que esse trabalho é fundamental, é importantíssimo, né, para o nosso estado aí tão submetido à criminalidade. E agora mais um banco que sofreu uma explosão agora esse fim de semana, né? O que a gente tem feito, e isso eu disse já publicamente e é confirmado, nós nunca estivemos tão próximos, isso é resultado de um trabalho institucional e operacionalmente da Polícia Civil, da própria Brigada, a gente sempre trabalhou muito, muito próximo, na questão do enfrentamento das facções criminosas. Desenvolvemos aí já um trabalho, a partir do momento que o delegado Emerson, chefe de polícia, constituiu um grupo, uma delegacia especializada em lavagem de dinheiro, e essa delegacia passou a atuar com foco no patrimônio das facções. Logo em seguida, já antes, mas logo em seguida daquela transferência grande de presos para os presídios federais, nós constituímos uma equipe com 2 promotores, um procurador de justiça, para que trabalhássemos desde o início, cada um cumprindo o seu papel, a polícia investigando, o Ministério Público fazendo o pedido das cautelares, das medidas judiciais, e depois para que isso tivesse uma continuidade processual, não se perdesse. Nós temos aí já um resultado muito, muito plausível, já ultrapassou, eu não tenho o dado atualizado aqui, mas já ultrapassou mais de 100 milhões de reais de patrimônio indisponibilizado de facções, mais de 200 investigados, mais de 60 denunciados, ou seja, num trabalho que eu tenho certeza, os índices de criminalidade, evidente, eles estão longe daquilo que a gente quer, mas tem um impacto direto na redução do índice de homicídios que nós verificamos aqui em Porto Alegre e em alguns lugares da região metropolitana. O casamento dessas duas ações, essa transferência e a atuação no patrimônio das facções. E eu acho uma coisa muito importante, e me permito usar aqui o espaço qualificado para dizer, Paulo Sérgio, principalmente saindo um pouco desse trabalho de combate e de investigação e de atuação no patrimônio, foi muito importante a medida organizada, Polícia Civil, SUSEP, Brigada Militar, Ministério Público, depois levado ao Poder Judiciário, e aí na operacionalização, Exército, Aeronáutica, no sentido de possibilitar essa transferência. Nós estamos agora, já inclusive com a renovação, porque vai vencer um ano, foi em julho, vai vencer um ano, com a renovação dos pedidos de permanência desses presos e de envios de mais alguns. E nós precisamos, mais uma vez, da compreensão, especialmente do Poder Judiciário, da necessidade de que isso se permaneça e que nós não venhamos a retroceder. Porque seria um absurdo nós aqui termos que reacomodar. Mas aí eu tenho que... Porque o momento é oportuno. O senhor botou o dedo na ferida. E, obviamente, eu tenho que me reportar ao nosso senador Lazer Martins. O senhor vai conseguir derrubar o Gilmar Mendes? Bom, virou o jogo agora, né? Bom, em primeiro lugar, cumprimento por esse trabalho da Lazer. Não, perfeito. E hoje, quando penso em judiciário, a cara do judiciário, infelizmente, para o brasileiro, é o Gilmar Mendes. Perfeito. Bom, lamentavelmente. Bom, mas só uma frase sobre o que o Dalazer estava dizendo. Com a criação agora do SUSP, não é? Do serviço, dessa atividade única da segurança pública, eu acho que vai facilitar bastante, porque agora todas as polícias estão integradas no Brasil. Espetacular. Demorou. Demorou, mas chegou. Bom, Paulo Sérgio, com relação ao que se vive, a crise que se vive no Supremo Tribunal Federal, eu acho que esgotou todos os limites, né? Essa libertação do José Dirceu pelo ministro Toffoli foi um verdadeiro assinte, porque ele descumpre uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é, como todos sabem, a cúpula do Poder Judiciário.
E quando o plenário do Supremo faz um enunciado estabelecendo uma súmula, aquilo ali tem que ser cumprido por todos. E o que se deu no caso do José Dirceu, que eu estou pegando uma parcela de todo o drama que nós estamos vivendo, mas é o mais grave. Ele descumpre a jurisprudência porque foi o pleno do Supremo. Então, uma turma, a famosa segunda turma, a turma da trinca, não é? Lewandowski, Toffoli e Gilmar Mendes, Da segunda turma. que é a segunda turma, eles descumprem uma disposição que tem que servir para todos os magistrados do Brasil. Não pode um ministro individualmente tomar uma decisão contra aquela decisão de 2016 que estabeleceu que preso condenado pela segunda instância pode ser recolhido, porque ali se esgota a instrução penal, ali está comprovada a autoria, não é? A materialidade do crime e, portanto, pode prender. E um delinquente condenado a 30 anos e 9 meses, que já estava preso pela segunda vez, não poderia ser solto. Então o Toffoli descumpre. Segue a mesma linha do Gilmar Mendes, que há poucos dias, numa soma de 35 dias, ele colocou na rua, ele soltou 21 presos. Isto é na contramão de um anseio da população brasileira que quer o fim da impunidade, o fim da corrupção. Então, o resultado final que nós estamos tendo? Nós estamos tendo o pior Supremo Tribunal Federal da história. Foi o discurso que eu fiz ontem de manhã na tribuna do Senado. Ninguém aguenta mais isto. A solidariedade das pessoas é muito grande para que se promova o impeachment, pelo menos por enquanto, do Gilmar Mendes. Então, o que eu fiz? Eu encaminhei uma questão de ordem ao presidente do Senado para que ele explique por que ele está retendo até agora 9 pedidos de impeachment. Entre eles, um do Modesto Carvalhosa, que é um jurista reconhecido e respeitado no Brasil inteiro. E o presidente do Senado, em vez de levar a discussão da mesa do Senado, da direção do Senado, conforme manda o regimento interno e a lei do impeachment, ele, numa decisão monocrática, presidente do Senado, mandou 3 pedidos de impeachment, mandou para o arquivamento. E sobraram 6. E aí eu estou pedindo, ele não respondeu até agora, e nos próximos dias, antes de iniciar o recesso, eu quero pedir que ele estabeleça prazo, porque ele me respondeu da mesa do Senado, a semana passada, que ele mandou para a advocacia do Senado estudar. Mas e o prazo? O prazo não tem prazo. Mas como que não tem prazo? Se ele é o chefe da defensoria. De modo que nós precisamos fazer uma depuração no Supremo. Ninguém mais confia no Supremo em matéria penal. A Lava Jato corre o risco, a operação mais importante da história policial e penal do Brasil, corre o risco... Qual é o rito do impeachment de ministro do Supremo? Ao contrário do impeachment do presidente da República, quando a Câmara faz a admissibilidade e o Senado julga, em caso de ministros do Supremo, bem como o Procurador-Geral da República, bem como o Advogado-Geral da República, estes são submetidos à instrução e julgamento do Senado. Só o Senado se pronuncia. Quem tem atribuição, competência para julgar o ministro do Supremo, que nunca aconteceu na história do Brasil, é o Senado. Mas para isto, o presidente do Senado tem que liberar, primeiro para a direção do Senado decidir. Se a direção do Senado rejeita, cabe recurso para o pleno do Senado Federal. Até agora não aconteceu nada, porque o senador Eunício está retendo esses processos. E temos esperanças ainda de que a gente consiga reativar. Está crescendo o bolo, isto é, os senadores que estão aderindo a esse movimento. Já tem o Cristóvão Buarque, já tem o Regufe, já tem o João Capiberibe, tem a Ana Amélia, né? Estes estão a favor de um processo. O que parece para todos nós é que quem está com a corda no pescoço, aqueles que são investigados, estes jamais votarão a favor de um impeachment de ministro do Supremo.
É uma tendência, Agora, que pelo menos se respeite, o que eu não pude concluir, que se respeite a jurisprudência. Não pode um juiz individualmente ir contra uma jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal de que cabe prisão após segunda instância. E é o que não está acontecendo. Mas a decisão monocrática acabou agora. Até ele está mantendo até agora. Mas acho que o projeto ainda não passou. Não, mas a tendência é passar, né? Agora, o que gera insatisfação popular nesse caso é que é evidente que o parlamento, o Senado, ele é uma casa política, né, senador? Mas o rito processual deve ser respeitado, porque senão tu perde a credibilidade. No momento que um presidente ele se senta em cima de um processo por ter interesse político e ele não respeita o rito, aí ele está gerando por temor. Exatamente. Que o julgamento ele pode ser político, mas o rito processual ele tem que ser respeitado, porque a democracia clama por isso. E eu queria aproveitar, né, até em função da fala do Dr. Fabiano, eu quero parabenizar a Procuradoria, porque enquanto como ex-parlamentar nós vimos, né, a evolução e como a Procuradoria é desprovida de preconceito em relação à renovação de gestão. E isso é fundamental. A gente vê, né, tanto desde a época do Henry, que foi vindo, né, com o Eduardo, com o Marcelo, contigo, um olhar de renovação, um olhar de entender que cada vez mais a gente precisa de novas cabeças, né, entendendo que o alicerce jurídico, do arcabouço jurídico, ele é fundamental, mas, por exemplo, a gente está falando em unificação do sistema de segurança pública. Não podemos esquecer do Roberto Bandeira. Do Roberto, sem dúvida, sem dúvida. Mas o que eu quero dizer é que existe todo um processo e uma evolução nesse sentido. Para quê? Para que novas cabeças possam entender a importância da tecnologia, a importância de unir cada vez mais essa capacidade tecnológica em prol da segurança pública. E eu tenho certeza, Fabiano, que esse tem que ser o teu legado, esse tem que ser o teu olhar, porque no momento que a gente fizer isso, e muito bem lembrado pelo senador Lazier, né, demorou para vir o SUSP, mas quanto mais a gente entender, e os Estados Unidos faz isso muito bem, porque não é porque uma informação ela é da Polícia Federal que ela não pode ser comungada. Tu tem que ter esferas hierárquicas para poder ter acesso a esses dados. E dentro de todos os poderes, ou dentro de todas as infraestruturas de segurança pública, cada um tem que ter a sua capacidade hierárquica para ter acesso a esses dados. Quando tu tiver isso, tu vai estar gerando toda uma transparência e tu vai estar gerando um controle interno desses mecanismos. CREMERS e Sociedade Brasileira de Dermatologia do Rio Grande do Sul alertam que o bronzeamento artificial pode causar queimaduras, envelhecimento precoce, danos à visão e inclusive câncer de pele. O procedimento é proibido em inúmeros países. Antes de submeter-se ao bronzeamento artificial, consulte seu dermatologista. CREMERS, ações efetivas pela saúde. França, Itália, Chile, Argentina, Portugal, não é Copa do Mundo, até porque a Itália nem entrou, o Chile também não entrou, Portugal caiu fora, mas é com referência a vinhos. A Vinhos do Mundo importa os mais emblemáticos rótulos de cada país para que você viva o melhor universo dos vinhos. A Vinhos do Mundo se especializou em vinhos para atender você. Passe em uma das nossas lojas, na Cristóvão Colombo, 1493, Getúlio, 1135 e Alípio César, 203. Aliás, eleita a melhor loja de vinhos em 2017. Atenção, cooperado Unicred. A atualização dos seus dados é fundamental para mantermos a nossa excelência no atendimento e na oferta de produtos de acordo com o seu perfil. E além de todas estas vantagens, ao atualizar o seu cadastro, você concorre a uma incrível viagem à Serra Gaúcha. Você verá lugares e produtos maravilhosos da nossa serra. Acesse unicred.com.br/centralrs e coopere com a gente. A Unicred melhorando o seu bem-estar físico e financeiro. Vamos agora ao quadro de saúde. Como? Está faturando bem o programa. Com a presença. Os senhores são os responsáveis por isso. São as estrelas do programa. A produção do programa deve ser boa também. São as estrelas do programa. Vamos agora ao quadro de saúde com o nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Tornelli, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina. Dona Maria,
Sabia que a dona Maria foi minha vizinha, minha grande amiga? Foi, né? Foi minha amiga, Foi minha vizinha na Fernandes Vieira ali. O Gilberto e o Carlinhos Schwartz, meus vizinhos na praia, né? Fazia uns docinhos pra mim, me entregava. A primeira vez que eu morei sozinho, eu fui vizinho dela e não incomodava. Tá vendo? Olha, e o Dr. Gilberto Schwartz, além de presidente da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina, é presidente da Bienal do Mercosul, um talento, sem falar nos vinhos lá da Laurentia, né? Vamos ao Dr. Gilberto Schwartz. Fale, Dr. Gilberto. Boa noite, eu sou o professor Gilberto Schwartz, sou especialista no tratamento do câncer. Os senhores e senhoras não têm ideia de como o tratamento do câncer de mama avançou nas últimas décadas. Antes, as mulheres sofriam com a retirada da mama e com os efeitos colaterais do tratamento, que eram tóxicos e pouco eficazes. Hoje, a medicina aprendeu a separar melhor os tipos de câncer de mama, oferecendo tratamentos mais adequados para cada tipo em particular. A grande maioria das mulheres não necessita mais retirar a mama. Não é maravilhoso isso? Podemos oferecer cirurgia que preserva a mama, associada a tratamentos muito menos agressivos. Da mesma forma, as pacientes que necessitam tratamento medicamentoso são selecionadas de forma muito mais criteriosa e há novos medicamentos muito ativos e menos tóxicos. Ou seja, o tempo de tratamentos tóxicos e poucos eficazes ficou para trás. Discuta esse assunto com o seu médico. Obrigado, doutor Gilberto. Presidente do nosso Cicobi, Porto Alegre. Você fala só Cicobi. O presidente dele pode ligar para lá, tá usurpando aí o cargo de presidente, né? Nós falamos aqui em Alemanha, da dona Eva Sofer e tal, a importância da Alemanha. E de um padre alemão que criou o sistema cooperativo. O patrono, que a gente entende que ele é patrono aí do Unicred aqui, do Sicredi também, ele é patrono também do Cicobi? Sim, é patrono do cooperativismo brasileiro, né? O padre brasileiro ou só o financeiro? Não, do cooperativismo como um todo. Como um todo, exato. O Cicobi, ele foi fundado em Santa Catarina, tem grande expressão em Santa Catarina. Central Cicobi, que atende o Rio Grande do Sul, por gaúchos, né? Pois é, isso que eu sempre digo. A história nos diz que imigrantes alemães aqui do Rio Grande do Sul migraram para Itapiranga, em Santa Catarina. Oeste catarinense. E lá levaram as ideias do padre Theodor Amstead e fundaram a primeira cooperativa do Cicobi no Brasil, a chamada na época de Caixa União de Porto Novo. Hoje é uma das grandes cooperativas do Cicobi aqui no Sul, é a Cicobi Crédito Itapiranga. Mas nós falávamos agora em cooperação, né? E eu sempre peço vênia, nós estamos falando em cooperação entre o Sistema de Segurança Nacional. Eu sempre peço vênia. Parabéns, dia 4 de julho foi o Dia Internacional do Cooperativismo. Exato. Parabéns ao meu amigo. Exato. E no sábado passado fizemos as comemorações do Dia C do Cooperativismo, junto com a Alcergues, aqui no Parque Farroupilha, em Porto Alegre. Um grande evento em que ali tivemos exemplos de cooperação interagindo, as cooperativas interagindo com a comunidade. Uma das estrelas foi o nosso colega da Rede Pampa, Sérgio Zambiasi. Né? Exato. Estava lá o Sérgio, ex-senador da República. Só dá comunicador, né? Estou esperando a sua chegada lá. Não, eu fora. Não tenho esse peito. O próximo senador, né? Não tenho esse peito. Eu acho que o próximo senador está aqui do meu lado. Não tenho esse Fechava peito. a trinca. Não tenho esse peito e não teria essa capacidade, densidade de voz. Sabe? Sim, eu acredito que não há solução para os problemas modernos se não for através da cooperação. Eu não digo nem através do cooperativismo, né? Apesar de, como eu disse, eu peço vênia antes de dizer isso, eu tenho formação jurídica, mas também eu tenho formação em gestão da cooperativa e vivencio o cooperativismo todo dia. Com todo respeito às demais modalidades de empresa, eu acho que a empresa cooperativa é a empresa do futuro. Você tem toda a razão. Entre socialismo e capitalismo, cooperativismo é a solução. Exatamente. O senador Lazier conseguiu sintetizar o que a gente tinha dito no início do programa, né, da importância do cooperativismo. Sim. Que se pegasse o modelo para a gestão pública seria um sucesso. É o mais democrático. É pregado pelo Papa, vários papas. E é realmente, ele é mais justo, né? Ele torna as pessoas mais iguais. Eu sou um grande fã do cooperativismo. Exatamente. A união das pessoas, né, à medida que os problemas se agravam, né, os desafios da vida contemporânea são muitos, inclusive desafios políticos, né, sociais, né, eu acredito que através da união de pessoas, de entidades, de governos, né,
união de esforços, né, para a solução dos problemas, os problemas terão soluções mais inteligentes, mais imediatas e mais duradouras também. Eu sou um grande defensor do cooperativismo e eu acredito que aquele que adere ao cooperativismo, ele dificilmente vai se separar dessa filosofia posteriormente. E eu não falo só do cooperativismo de crédito, que é o ramo em que eu atuo, é o ramo na qual a minha cooperativa atua. Eu me refiro a todos os ramos do cooperativismo que estão disponíveis hoje. Bom, esse é o cooperativismo. Agora vamos para o sindicalismo, onde o senhor foi. Hoje é um presidente licenciado. Eu não sei por que se licenciou. Se licenciou no Fiergs, se licenciou do Cimerse. Só para nós aqui, o sistema sindicalista está ameaçado com a retirada do pagamento da contribuição sindical obrigatória? Olha, Paulo Sérgio. Só para nós aqui. Não, eu vou te dizer. Sabe que nós somos amigos há muito tempo. O Sindicato de Máquinas Agrícolas, que eu presido, estou licenciado, conseguiu resolver a sua vida sem a contribuição sindical. E, aliás, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós queremos chegar. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Cooperação. Mas mesmo dentro assim, dos sindicatos. Mas mesmo assim, na Fiergs, nós somos o sindicato que tivemos o maior percentual de pagamento espontâneo, vamos dizer, dos nossos associados. Mas por quê? Porque nós temos um trabalho. Entende? O nosso sindicato tem um trabalho grande. A espontaneidade na contribuição está atrelada à eficiência, Exatamente. né? O sindicato não existe hoje só para fazer reunião para definição salarial, para dissídio coletivo. Não, o sindicato hoje é um grande prestador de serviço. O sindicato, graças ao seu presidente, que é o Cláudio Bier, né, ele fez N coisas positivas para os seus associados, inclusive esses espaços, Expo Inter, Expo Direto, enfim, a presença em todos os lugares, ganhou corpo com cooperação. É essa a expressão que eu queria pegar. Exatamente isso que eu ia te dizer. Do presidente Sá. Uma das razões que o nosso sindicato não depende mais só das contribuições é a Expo Inter. Você sabe que a Expo Inter ia acabar. O setor de máquinas agrícolas não queria mais na Expo Inter quando eu assumi o sindicato, porque tinha uma rua só, onde tinha algumas indústrias, e depois tinha outra indústria lá atrás no parque, e o nosso cliente... na frente também, lá na frente. Exatamente, o nosso cliente... em todo lugar. O nosso cliente, o nosso industrial chegou para mim, eu primeiro ano que tinha assumido, imagina o pepino. Era um guri. Jovem. Aí na época era quando os meus associados, senador, disseram para mim, olha, nós não vamos ir mais na Expo Inter, porque não é negócio para nós estamos gastando horrores e não é negócio. Aí o governador era o... 30 milhões era o que movimentava a imagem. Dutra, o último ano que nós estamos... Aí eu disse, olha, governador, infelizmente o setor não vai vir mais para cá. Mas não tem, qual é a solução? A solução é o senhor nos entregar aquela lavoura de arroz que tem ali, que era um banhado, um charco, o Lazier, que tudo acompanharam muito bem, né? Muitas vezes. E nós vamos transformar isso numa feira. E disse, mas tem coragem de fazer isso? Tenho, vamos fazer. Eu reuni os meus industriais, meus colegas, e disse, olha, só tem essa solução. E transformamos aquele parque maravilhoso. Hoje nós temos... Aí fizemos um estacionamento gigantesco. A governadora Ieda disse que aí aquele estacionamento era muito grande para o sindicato, porque aquele estacionamento tinha que ficar para a Expo Inter. Nos deu outra área alagada, nós fizemos outro só para nós, que nós temos lá. E Paulo Sérgio e Lazier, companheiros de mesa aqui, a única feira no Brasil que tem estacionamento calçado. Lá no estacionamento do Simers, na Expo Inter, uma senhora pode descer de salto alto, um dia de chuva, e vem caminhando e entra na Expo Inter sem sujar o seu Mas sapato. o mais importante para é o legado econômico, porque sem falar movimentava nisso, 30 milhões em máquinas. Em um ano não sabia que tu és filho dele. Tu vê? Esse é o detetive. Tava junto. Daqui a pouco telespectador. Mas ficou bonito, beijo de novo aqui. Olha aí. Tá bom. Mas olha o legado econômico disso. Se as máquinas saíssem,
a Expo Inter perderia 30 milhões em faturamento enquanto elas estavam espalhadas. E um ano depois de ter ido para o parque de máquinas concentrado, que aí o cliente tem mais poder de barganha, já aumentou para 300 milhões, né, o volume de negócios. Hoje, beira 3 bilhões de reais. Então, a gente está falando em algo que em 10, 12 anos aumentou de 30 milhões por 3 bilhões. Por quê? Porque quando as máquinas ficavam espalhadas, não era interessante para o cliente fazer negócio. Hoje tem muito mais poder de barganha e o pessoal vai para comprar e vai para fazer negócio. Viu a importância desse homem lá? Uma pergunta, o movimento financeiro das máquinas equivale a quantas vezes mais o movimento financeiro da venda de animais? Nossa. É incomparável. 98% do faturamento da Expo Inter. Se bem para o grande público, o charme são Claro, atrativo Há um complemento isso aí, entende? Nós não podemos pensar só em faturamento. Talvez se não tivesse o gado, o cavalo crioulo, aquela beleza toda, nós não faturamos. Olha a importância que ganhou, o senador Lazier Martins, a Expo Inter. O Ministério Público hoje está lá. Sim. O Judiciário hoje está lá. Os S estão lá, né? A agricultura familiar está lá. Está lá, todo mundo está lá. É um processo de união. Ali, a força da economia gaúcha está ali representada. E também a força do poder público está ali. É a maior feira do Rio Grande do Sul, né? Sim, disparado. É uma das maiores da América Latina. E quem é que faz o maior evento da Expo Inter? É a terceira maior do mundo, ele que conhece. E quem é que faz o maior evento da Expo Inter no domingo de noite lá na Associação Leopoldina Juvenil? Troféu Cenário Sul. E essa é uma das razões, não é? E depois vem a Expo Direto, acho que é a segunda. Expo Direto, que é uma beleza de feira, que nosso setor, como disse o Paulo Sérgio, nós estamos lá presente, o Lazier, já nos encontramos lá também, né, senador? Muitas vezes. O senador Lazier Martins arrumou uma demissão para filho do Mânica. Lá na Caldas Júnior. Não sabia disso. Foi mesmo, foi que eu... A guria trabalhava na concorrência e ele disse, tem que vir trabalhar na RBS. Eu falei, podemos conversar. Foi no Jornal do Almoço, né? Foi. Pena que o Mânica está se deslocando agora, está retornando de Porto Alegre para não me toque. Mais um abração ao Ney Mânica. Ele viu que ele conseguiu. Está elogiando, né? Apresentadora, bonita, né? Se impressionou. A Mariana. Está morando em Carazinho agora, né? Ela e o Nelson. O Nelson é médico, o esposo dela, estão morando lá em Carazinho. Fizeram a sua base em Carazinho, estava em Porto Alegre. José Paulo da Rosa. Sim, senhor. Agora que já tirou o teu caranguejinho do teu coraçãozinho. Não, a presença do Senac na Expo Inter esse ano. Nós estamos num stand junto com o Sebrae e o Senar. Nós trabalhamos a cadeia produtiva, junto com o Senai também. E a proposta, já estivemos juntos o ano passado, este ano renovar. Trabalhar algumas cadeias, o Senar trabalha a área rural e agropecuária, o Senai trabalha a indústria e o Senac lá no final do comércio. Quando você trabalha vitivinicultura, tu pode preparar muito bem a terra, colher a uva, fazer um excelente vinho, mas se o garçom não te atende bem, não te serve bem, tu estraga todo um produto. Então toda esta cadeia ela é fundamental e nós trabalhamos toda esta linha lá nesse stand único lá na Expo Inter. Aí para o nosso Procurador-Geral de Justiça, essa questão dos bancos aí não preocupa o Ministério Público? É explosão, quase que diária, explosões de agências bancárias por esse Rio Grande de Deus aí. É evidente que preocupa, né? Preocupa. Mas tem alguma investigação do Ministério Público nesse sentido? Tem investigações em conjunto com a polícia. São quadrilhas que agem, que são preparadas, o explosivo, de onde vem... infelizmente... fazer um blackout numa cidade... É que são situações que a quadrilha começa a organizar, e até o desbaratamento dela, nós tínhamos antes, parou a questão dos carros fortes, né? Então se atacava carro forte, né? Agora explosivos, banco... e municípios pequenos. Claro, porque aí você tem um menor poder de reação, né? Um menor efetivo. Poder é natural que isso mostra uma certa organização e é um tipo de crime que causa, sempre digo assim, causa um temor, aterroriza aquela comunidade, uma sensação de insegurança muito grande, né? É um trauma, sabe? É impactante.
que faz com que aquela população comunidades que seguras, teoricamente seguras. Exato. Então isso é muito invasão, ruim. Isso é muito ruim. Né? Mas, não só o resultado concreto, mas assim o sentimento que isso dissemina. Só ajudando o doutor Delazen, lá em Santo Antônio da Patrulha, já é claro que eu sei que é por orientação dele e que o Ministério Público está fazendo, o promotor de justiça nos procurou, primeira vez, doutor Camilo, procurou a nossa empresa para, junto com outras empresas e mais aquelas multas normais que são depositadas no Ministério Público, botar mais câmeras, botar mais segurança na rua. Vejam vocês, foi uma iniciativa do doutor Camilo, que é o promotor de Santo Antônio, e foi lá nos procurar e prontamente nós colaboramos, porque acho que a cidade vai ganhar, todo mundo vai ganhar. Mas foi iniciativa do Ministério Público. Nunca tinha acontecido isso. Ontem e não é para mim, eu disse isso. Ontem eu fui agraciado com a medalha do mérito municipalista na abertura do 38º parabéns, Congresso da FAMURS. E havia um grande número de prefeitos ali. E justamente o que eu disse para eles assim, talvez o grande mérito é a gente tentar trazer aos colegas lá nos municípios, lá nas promotorias, essa cultura de desarmar e produzir um diálogo de articulação com o prefeito, com polícia, com sociedade, com o próprio legislativo na resolução dos problemas e mudar uma cultura, porque até agora nós temos um grande problema e isso tem se mostrado traumático. A ideia de simplesmente você judicializar principalmente a política pública, seja em qualquer uma das áreas, desde segurança. E isso se mostrou completamente ineficiente, porque daí nós estamos terceirizando uma solução que nós podemos construí-la. Nós, Ministério Público, sociedade, prefeitos, e os prefeitos começam a sentir o impacto disso. Antes o que você tinha era um grande temor. O prefeito não conversava com o promotor, porque via ali simplesmente o órgão de fiscalização inflexível, e o próprio promotor via do prefeito, não, mas não atende o que eu peço. Vamos aproximar, vamos fazer o diálogo. E esse diálogo tem sido extremamente produtivo em todas as áreas. E algumas medidas legislativas. Nós estamos, por exemplo, finalizando votação no Senado com os bloqueadores de celulares nos presídios. São 1.400 penitenciárias e presídios que tem o Brasil, e as ordens do crime vêm lá de dentro. Então, já passou pela Comissão de Constituição e Justiça, está para ser votado agora um projeto que foi da minha iniciativa, para votar em plenário. E com o financiamento do FUNPEN, do Fundo Penitenciário. Antes eu havia proposto o FISTEL, que é o Fundo das Telecomunicações, mas aí o senador Monteiro de São Paulo me observou que ele é contingenciável. Então apresentou uma emenda no sentido de que o Fundo Penitenciário, que tem bastante dinheiro, financia as instalações dos bloqueadores de celulares em todos os presídios do Brasil. Eu acho que aí vai diminuir, né? Porque realmente precisa tomar alguma medida. A criminalidade no Brasil está demais, tem que fazer alguma coisa. Vamos agora ao nosso ponto final, com a nossa Gima. Um abraço aos irmãos Morandi, né? Nossos queridos amigos e parceiros de tantos anos. Ponto final. Ponto final. Oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Presidente Sávio Terra da Rosa, seu ponto final. Falando em Expointer... Sávio da Rosa Terra, senão ele vai me conectar depois. Você é um homem muito observador. Vamos nos unir contra ti. É rosa com rosa, né? É um jardim. Verdade. Um belo jardim, inclusive. É verdade. Belo para, né? As mulheres que o julguem. Mas a beleza nem sempre é externa, né? Sim. Falando em Expointer, eu só queria então deixar um recado. O Cicobi, como o maior sistema cooperativo de crédito do Brasil, ele estará também esse ano na Expointer pelo segundo ano consecutivo e cumprindo o seu papel, né? Que é financiar não só máquinas, mas também animais. O que o produtor que estiver na Expointer, o visitante da Expointer necessitar. Nós também atendemos ao público urbano e nós temos uma atuação muito positiva, muito esperançosa, né, dentro da Expointer, acompanhando esse crescimento do Cicobi no Estado.
O Cicobi está ampliando a sua atuação aqui no Estado. Já temos mais de 36 agências espalhadas pelo Estado e até o final do ano que vem teremos mais de 100 agências. Todos os municípios com mais de 20 mil habitantes terão agência do Cicobi. O Cicobi está lá fazendo investimentos, criando emprego e ainda oferecendo mais uma alternativa financeira para as comunidades através do cooperativismo. O cooperativismo ele anda na contramão da crise. As cooperativas de crédito, principalmente, elas crescem durante a crise. E eu digo isso fazendo uma analogia. Por que o cooperativismo cresce na crise, na contramão das demais empresas? Porque quando nós temos algum problema, alguma dificuldade, nós vamos para casa nos reunir com os nossos. O associado da cooperativa vai para dentro da sua cooperativa e, se reunindo lá com os seus, enfrentando os problemas comuns, eles não só vencem as dificuldades, não só superam as dificuldades, mas também crescem. A cooperativa cresce, assim como o seu associado. Mano, Tchê, seu ponto final. Sempre uma honra, um prazer estar aqui. A pauta, né, é sempre muito bem construída, um debate rico, um debate onde a gente pode aprofundar alguns temas. E o que me chama a atenção e que me deixa muito contente é que todo debate, apesar de ter uma pauta plural, tem, né, o elemento da tecnologia como referência para a gente ter eficiência na gestão pública. E há 15 anos atrás, lá, ou há 10 anos atrás, quando a gente começou a mostrar que a importância da tecnologia para a educação, para a saúde, sou o primeiro parlamentar... Tecnologia eleitoral, que a gente não concorda aqui com a... Eu sou o primeiro parlamentar desse planeta, senador, a escrever numa Constituição que a internet tem que ser um direito das pessoas. E fui ridicularizado por isso, que as pessoas diziam para mim que a internet era Orkut, que a internet não servia para nada. Eu acho que hoje fica evidente a importância da digitalização e eu queria encaminhar, né, o meu ponto final com uma reflexão para a sociedade. A única coisa que pode acabar com a corrupção no Brasil são os algoritmos, a tecnologia. Quando a gente parametrizar as informações, os corruptos vão ter medo de meter a mão. E aí a gente vai ter uma evolução na gestão pública através da parametrização das informações e usar o computador para limpar o filme da política. Quando a gente fizer isso, a gente vai ter um hiato aí de 10 anos para a sociedade se adequar e aí a gente vai ter a nova corrupção do milênio, que é a cybercorrupção. O político corrupto vai ter que ter um hacker de estimação para burlar os algoritmos e aí sim poder meter a mão. Então, não é nem a esquerda nem a direita que vai acabar com a corrupção no Brasil, o que vai acabar é a tecnologia. Cláudio Bier, seu ponto final. Bom, Sérgio, o homem já tomou quase o tempo todo, né? Mas... Os pais não deixam de ser iguais. O pai tem que deixar sempre os filhos. Se a gente falar, então de fazer, né? O que tu acha dessa? Tu sabe que o meu lema sempre foi ação e não palavras. Paulo Sérgio, primeiro eu quero agradecer aqui, estar aqui contigo, com essa mesa maravilhosa aqui, né? Velhos amigos, parceiros, te agradecer a chance que tu me deu, e como eu disse, eu sou de falar pouco, eu sei que teu tempo está escoando e o homem já tomou todo o meu tempo, então só uma boa noite para vocês todos aí. Qual é a cor dos teus olhos? Era verde, agora não sei, né? Como é que estão? Não sou mais verde. Já foi verde. Agora é catarata, né? Fabiano Damasceno, seu ponto final, nosso procurador-geral de Justiça. Amigo, uma satisfação. Aqui está. Eu acho, só para pegar o gancho, mano, essa pauta, eu disse isso também esse ano quando eu prestei contas na Assembleia, o Ministério Público presta contas na Assembleia. Essa é uma das pautas que tem que ser uma pauta de Estado, independente. Ou seja, você abrir as informações, sistematizá-la, não só como uma questão de transparência, o que elimina a corrupção, elimina a burocracia, porque se é transparente não tem ofício, não tem requisição, não tem drangamento, o que torna mais eficiente. E, acima de tudo, nos dá alguns dados confiáveis em todas as áreas para que a gente possa fazer política pública. Não no achismo e não simplesmente digamos assim, às vezes num ranço ideológico. Não, com base naquilo que os números mostram. E hoje nós temos condições para fazer Cruzeiro, isso. Neymar botou para dentro, hein? Uma pauta de Estado. Independente, sabe? E o Rio Grande do Sul pode avançar muito nisso. Realmente... eu já vi várias amostras disso, e isso é muito importante. Então, fazer isso e amanhã
torcer pelo nosso Brasil lá na Depois eu vou pedir a opinião de vocês lá na Rússia. do resultado, aqui, nosso bolão aqui do Pampa Debate. José Paulo da Rosa, foi tão elogiado aqui antes de ontem, pelo Batalha, todo mundo que estava aqui, aí ele chega cheio, com aquele coração. José Paulo, seu ponto final. Não, eu acredito que a segurança seja um problema do país mesmo, que aflige toda a população, e a criação do SUSP, né, do Sistema Único aí, vem para tentar corrigir isso, mas o meu negócio é educação. E eu fico muito incomodado de a gente ter que estar investindo em segurança e não discutir tanto a educação. A média de anos de estudo da população brasileira é 7 anos. 7 anos. Para falar do jogo de amanhã, da Bélgica, são 12 anos, a média de anos de estudo. E tem um estudo da OCDE que aponta os países do mundo que terão, daqueles estudantes, crianças que entraram em 2012 na escola, qual é a expectativa? A Bélgica é o terceiro país do mundo com a melhor expectativa. É 20 anos a expectativa que fiquem na escola esses estudantes que entraram agora em 2012. E nós estamos com 7 anos, a média de anos de estudo da população brasileira. O Neymar parou de estudar no 2º ano do ensino médio. E é uma referência para nós, e vou torcer para ele ir bem novamente amanhã. Não é um exemplo. Mas eu gostaria que presidentes como Lula tivessem aproveitado a oportunidade, tivessem estudado um pouco mais, seria melhor para ele e melhor para o país. Que jogadores como o Neymar tivessem aproveitado, e pode aproveitar ainda com os recursos que tem. O Pelé é graduado, em educação física, o Pelé fez universidade. Né? A diferença, né? Nós certamente... Foi também. Nós certamente ganharemos da Bélgica amanhã no futebol, mas não vamos ganhar em educação, e essa é a nossa maior Copa do Mundo. Senadora da República, Lazinha Martins, nosso colega que tanto nos orgulha. Lazinha é um orgulho para nós gaúchos. Né? Obrigado, generosidade. E com grande atuação no Senado. Obrigado. Bom, Paulo Sérgio, o meu ponto final é em forma de apelo. Nós estamos a 92 dias das eleições. O meu apelo, tenho feito reiteradamente em toda parte, ao eleitorado brasileiro. Nós precisamos de transformações neste país. Então, o nosso eleitor precisa refletir, avaliar, verificar quem é o seu candidato, que é ficha limpa. E eu me sinto muito à vontade que eu não sou candidato. Eu tenho mais 4 anos ainda de mandato. Porque houve uma derrocada ética na política jamais vista no Brasil. Se nós não mexermos, não alterarmos as peças, vai continuar tudo igual. Então é indispensável a reflexão e a decisão do eleitor em votar em gente de cara limpa, ficha limpa, gente boa, que tem espírito público. Esse é o meu ponto final. Obrigado, Lazinha. Aniversaria hoje a desembargadora Genacéia Alberton, Ibsen Pinheiro está de aniversário hoje, Velise Von Tobel, Carlos Blúrigo está de aniversário também, Jaime Baril, Milka Wolf, de aniversário, ela que cuidava da tua personal style também, né? Foi. Mário Gaspari, a Daniela Laitano, irmã do nosso Felipe Laitano de aniversário, Marcelo Almeida, filho do nosso Antônio Cláudio Almeida, e tantos outros aniversariantes. Em nome deles, dos citados, estamos homenageando a todos os aniversariantes de hoje. Amanhã retornaremos com mais um Pampa Debates analisando o jogo do Brasil. Rapidamente, teu placar para amanhã, sabe? 3-1 pro Brasil. 3-1 pro Brasil, mano. 1-0 na prorrogação. 1-0 na prorrogação. 2-0 no jogo. Se ele tiver que falar, ele vai dizer que é 2 gols do Tyson. O Tyson entrar vai fazer 2 gols. De tão colorado que ele é. Bom, o Tyson tá na Copa e o Messi não tá mais, né? 3-1, 1-0, 2-0. 3-0. 3-0. 2-0. 2-0. Eu acho que vai ser um jogo muito difícil. A Bélgica é um excelente time. É verdade. Mas acho que o Brasil ganha de 2-1. E tem outro jogo espetacular antes, né? Uruguai e França. É jogo para quem gosta de futebol. Uma pena que o Cavani não vai jogar. Eu vou torcer para o Uruguai. Torce para quem? França ou Uruguai? Eu torço para ir para os pênaltis. Uruguai. E acho, mas eu acho que... Por que eu acho que é 2-0? Sabe por que eu acho que é 2-0? Porque eu acho que o nosso goleiro não vai tomar gol. Nós temos o maior goleiro do mundo. O Alisson. Mas foi o único goleiro da história moderna da dupla Grenal que levou 9 gols do adversário em 2 partidas.
Quando foi isso? Ah, não, defendendo o esquece. Esporte Clube Internacional Esquece, contra o para. Grêmio Futebol Porto Alegre. Em com 2 isso. partidas. Ele levou 5 e Pegadinha, 4. Não, eu tô mentindo. Não tá, mas você Não tô mentindo. O que eu queria, vamos falar sobre o Uruguai. Eu acho o seguinte, ó, pra mim a França é favorita. Muito bom. Pra campeã do mundo, não contra o Uruguai. Eu torço pra esse Então menino, nós temos que secar muito a França e Torço torcer pro pra esse Uruguai, menino. porque é aqui do lado, nosso vizinho, Torço- Cisplatina, Pampa, aquela coisa Torço toda. para esse menino o Mbappé. Esse menino, um monstro. me lembra no início de carreira o Pelé. Não, eu torço para o Mbappé. Eu não torço. Não tô dizendo que Kanté, eu torço- Pogba, Griezmann e Mbappé. Eu meu prefiro Deus, que cara. ganhe o Uruguai. Torço para o Uruguai, prefiro, mas eu torço para esse garoto. Esse garoto vai ter muito sucesso. Muito obrigado, Sávio. Obrigado ao Mano. Obrigado, Cláudio. Show de bola. Parabéns pelo prêmio recebido ontem na nossa FAMUR, que é o medalha Mérito Municipalista. Obrigado, nosso José Paulo da Rosa. Obrigado, Lazier Martins. Nós retornaremos amanhã ao vivo com... Hoje não pude atender esses mais de 300 WhatsApps que entraram aqui, infelizmente, porque tínhamos tantas coisas. Agora que te mandou um WhatsApp aí de Cachoeira do Sul. Falando do Principado de Cachoeira, né? Muito obrigado aí a todos. Retornaremos amanhã, neste horário, com mais um Pampa Debates ao vivo. Vem o Jornal da Pampa, que de Porto Alegre o comando da Vera Armando e do interior o comando dos nossos colegas locais. Boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.